é um pré-candidato, né, a prefeito da cidade de Salvador para as eleições de 2020, que está se aproximando, rapaz, né? O ano já está acabando e passou aí o ano, né? A cidade, claro, que vai respirar aí essa tendência aí da eleição 2020, né? Aliás, muitos pré-candidatos já colocados, mas o PP já definiu o candidato dele. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, né? Definir logo os candidatos para a população já ir analisando, né, Mariane? E verificando, né, quais são os nomes e tendo mais tempo, inclusive, para avaliar os candidatos. Mas, deputado Niltinho, seja bem-vindo aqui ao programa Agora para a Vida da Rádio Excelsior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior, bom dia Almir, bom dia Mariane, é um prazer estar aqui no dia de hoje. E, de fato, eu acho que o atual momento da política, o eleitor, ele quer esse tempo para avaliar, para analisar os seus candidatos, no caso os pré-candidatos. Então o PP já tomou a decisão, né? Nós somos pré-candidatos a prefeito de Salvador. E esse é um momento especial do partido, né? O PP, que é tão forte em toda a Bahia, vem mostrar o seu trabalho agora dentro de Salvador. Uhum. Bom, Nilton, o que lhe levou, né, a topar esse desafio, né? Você, deputado estadual de primeiro mandato, bastante já conhecido na região metropolitana, mas Salvador é uma cidade ainda, né, de certa forma, politicamente nova para você. Mas agora como deputado estadual e esse desafio, por que você topou ser candidato pelo PP a prefeito de Salvador? Verdade, Almir. Eu que sou de Salvador, nasci e me criei aqui na capital. Quem conhece nossa história sabe isso. Mas fiz política em toda a região metropolitana. Eu iniciei, né, minha vida pública na região metropolitana, então muitos até me consideravam um candidato da cidade de Madre Deus, porque lá construí uma história política naquela região ali. E surgiu, né, a época, a discussão de eu ser candidato, ser um deputado para representar aquela região. Colocamos o nome por toda a Bahia e nos elegemos deputado federal com 46.174 votos. Salvador foi individualmente minha maior votação, eu tive quase 6.000 votos aqui, e nessa discussão interna e através, né, de pesquisas internas dentro do nosso partido, né, o próprio presidente João Leão, o vice-governador, tomou a decisão de que o nosso nome fosse, né, ali o nome que se encaixava melhor dentro de um perfil de candidatura na capital e pela nossa vivência com Salvador, o amor que a gente tem pela nossa cidade. Eu que, como você falou, não fiz uma campanha intensa na capital, na eleição para deputado, mas tive uma boa votação. Né? Para quem sabe que quem participou da nossa campanha sabe que eu, infelizmente, não consegui, né? Não tive o tempo de fazer a política dentro de Salvador, mas tive quase 6.000 votos, votos de amigos, de pessoas que conhecem o nosso trabalho, conhecem a nossa experiência. Eu que venho do setor privado, conheço muito de gestão, venho também do setor público, fui gestor, fui secretário também na metropolitana. Então todo esse conjunto nos faz, né, ter esse momento de participar dessa disputa de Salvador. A disputa onde foi colocado o nosso nome para Salvador foi apreciado por toda a base nossa do PP. Não foi somente uma decisão do nosso vice-governador de João Leão, mas de toda a base, foi discutido internamente. O deputado Cacaleão foi também quem nos indicou naquele momento que o nome dele estava colocado, né, a princípio como pré-candidato, e ele foi um dos entusiastas de que o nosso nome, que o nome de Niltinho fosse o nome para a disputa de Salvador. Então, sentamos com toda a bancada. Somos 14 deputados. Para quem não conhece o tamanho do PP, o PP hoje é um dos maiores partidos da Bahia, né? Hoje temos quase 100 prefeitos, filiados ao Progressistas. Gigante, né? É um partido gigante, é um dos maiores partidos da Bahia. Somos 14 deputados, sendo 10 deputados estaduais, 4 federais. Eu sou o atual vice-líder do partido na Assembleia Legislativa, né? Sou vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, sou membro titular da Comissão de Saúde. Então, iniciamos um mandato realmente com muito trabalho, muita dedicação, e isso também ajudou, né, o nosso nome ser alçado para essa disputa. E agora, né, caminhar, ouvir a população e começar a construir de fato uma plataforma e ouvir a população, que é o que a gente mais precisa. Mariane. Deputado, bom dia. Bom dia. No Brasil ainda continua o famoso toma lá da cá. Eu só aprovo um projeto do prefeito se ele me der isso. Só aprovo se a gente fizer um acordo naquilo. Esse toma lá da cá não te preocupa, não? Olha, ele confessa, Marinho, quem conhece minha caminhada política, eu sou totalmente contrário a esse perfil. Por onde caminhei na Bahia ao longo da campanha, eu sempre deixei claro em todas as cidades que eu não tinha, né, o que dar fisicamente, eu não estava ali para comprar voto de ninguém. O que eu faria ali era compromisso
compromisso político de eleito deputado, levar investimento, recursos para o município, levar desenvolvimento coletivo para aquela população. E não vai ser diferente, como você me perguntou aqui, é uma preocupação grande, infelizmente a gente sabe que ainda há esse perfil do eleitor. É porque sem acordo o senhor não vai mandar. Se a Câmara se o senhor não tiver maioria, uma base sólida, o senhor vai nadar e morrer na praia. A gente vê hoje o próprio governo federal, né? Exatamente. O atual presidente Bolsonaro, ele tem tido muita dificuldade por conta, né, de ter, né, tentado desde o início do governo não fazer acordo com oposição com os partidos, e isso tem travado a própria gestão. E a gente sabe que não tem como você fazer, né, você ser um gestor, você ser prefeito, você ser governador, ou presidente mesmo, sem o legislativo. Sem o legislativo. Você vai precisar realmente tratar pautas importantes para o legislativo, mas a gente sabe que quando o legislativo ele briga, né, por emenda, ele briga por recursos para os seus municípios, é mais do que natural. Eu não sou contrário a esse tipo de batalha, eu acho que essa luta é importante, e a gente sabe que o papel do legislativo é extremamente fragilizado nesse momento, que a gente precisa, né, das ações dentro dos municípios. A gente não tem o poder de caneta, nós não temos o poder de decisão. Isso está restrito ali ao executivo. E a emenda parlamentar que existe do federal é uma emenda muito mais robusta, a do estadual é uma emenda muito pequena. Você imaginar 1,5 milhão durante o ano em tantos municípios, que eu fui votado em quase 300 municípios na Bahia. E você imaginar, você pegar 1,5 milhão e distribuir entre os municípios é um recurso muito pequeno. E a gente precisa do poder executivo. Precisa isso é uma esmola. É uma esmola. Hoje o vereador de Salvador, ele tem aí uma emenda positiva, pela informação que tem, de R$1 milhão por ano. Então, imagine na proporção. Eu tive 46 mil votos. Né? O vereador mais votado, acho que Salvador, teve 16 mil votos. Então, é muito difícil fazer política dessa forma, mas com toda certeza a gente vai sentar, vai, né, dentro da discussão com a própria Câmara, fazer o melhor e levar resultado para a população. E a gente sabe que o vereador é o grande mensageiro aí dessa relação com a comunidade. Uhum. Bom, nós temos alguns projetos, né, algumas obras em andamento em Salvador, centro de convenções, que o prefeito deve inaugurar agora em dezembro. Tem um BRT, como uma obra de mobilidade. O que é que Niltinho pensa para a cidade? O que é que você pensa em melhorar de mobilidade da cidade de Salvador? Elmi, Salvador, que eu costumo dizer... E se você é contra ou a favor desse BRT que está sendo implantado na cidade? Não, eu sou a favor, né, de todo veículo, né, que faça uma melhor locomoção da população, que dê que transcorra muito melhor, né, a população, que ele consiga realmente reduzir o seu tempo de destino de um ponto ao outro da cidade. Né. Eu me preocupou um pouco a questão do BRT, o formato que foi concebido, né, essa estrutura que está sendo utilizada, isso, né, também traz um investimento, encarece um pouco o serviço e acaba visualmente tirando um pouco a beleza da nossa cidade. Mas, com aquele elevado, né? Com aquele elevado. Mas já está posto aí, acho que não adianta mais a gente chorar o leite derramado. É importante essa relação de mobilidade. Eu costumo dizer, Almir, que Rui Costa é o maior prefeito da cidade de Salvador, por todo o trabalho de mobilidade que foi implantado, né, pelas grandes avenidas que nós temos, né, hoje, os viadutos na capital e o próprio metrô, que isso é um símbolo importantíssimo para a nossa capital, deu uma melhor condição de vida à população. Hoje você tem aquela nova via que vai ser inaugurada em breve, a Transoceânica, que liga a orla do subúrbio ferroviário até a orla atlântica de Salvador, que vai até Pituaçu ali, Patamares. Então são obras importantíssimas que muitas vezes as pessoas não sabem que são obras do governo do estado. Então eu tenho acompanhado de perto, a gente está conversando muito com a população, tenho visitado os bairros e não tenho dúvida, né, de que a gente também vai sim fazer o melhor, vai trabalhar para que possa, de fato, contribuir com toda a mobilidade, porque Salvador tem crescido muito, hoje somos quase 3 milhões de habitantes, e na medida que você cresce o seu município, esse ordenamento e essa relação com os municípios vizinhos é latente. Bom, Salvador, o próximo prefeito vai ganhar, né, alguns equipamentos a mais aí, acho que uma relação bem diferente dos prefeitos anteriores, mas o VLT é outra grande obra na cidade, que deve ser iniciada pelo governo do estado agora em 2020, né? E que também vai transformar sim a cidade, porque vai melhorar o acesso para os suburbanos, né, ao comércio. E há uma preocupação também com esse VLT, porque ele vai também ter um elevado. Sim. Um elevado e ele não é de trilho, né? Ele é de borracha.
Então, algumas pessoas reclamam, olha, nós temos um trilho. Esse trilho poderia, inclusive, à noite, transportar, né, minério, ou fazer uma ligação do Porto de Salvador, né, ao Porto de Aratu. Eu queria a sua opinião com relação a esse VLT. Se você concorda com o VLT que está aí colocado pelo governo do Estado, ou se esse VLT poderia ainda ter uma discussão e sofrer, né, alguma alteração. Eu confesso, amigo, que eu não tive ainda esse debate, né? Não houve nenhum questionamento nesse sentido. O VLT, como você falou no início, isso é mais uma obra importante, vai facilitar as pessoas que moram no subúrbio e que é uma população enorme, né, no que tange aos 3 milhões de habitantes dentro da nossa capital. Mas essa relação com o minério, utilizar esse próprio equipamento de trem, eu acho que é pertinente. Eu vou até ouvir mais. Até outros produtos, porque você tem um porto aqui de Salvador, né, seria. E você tem um Porto de Aratu, então você pode, é uma ligação, né? Exatamente, e nós vamos ter um grande avanço nisso tudo, né? Que é a ponte Salvador-Itaparica. Eu acho que é até um suporte a mais para a ponte. Seria um suporte a mais para a ponte, sim, não tenha dúvida. Eu vou realmente ouvir mais a respeito disso, vamos conversar com a SEDU, que está né, mais à frente dessa pasta, e com toda certeza, né, no nosso próximo encontro, eu vou, né, trazer algumas informações que talvez... Sim. Né, a própria população. O próximo prefeito vai ter isso no colo, né? Essa obra vai iniciar praticamente na próxima gestão. Exatamente. E é uma obra importante para a cidade, né? Exatamente. É como a ponte, né? A ponte vai estar parte dela na mão do próximo prefeito, né? Está sendo feita a licitação, foi para a Bolsa de Valores. Exato. Né? A perspectiva é que no segundo semestre do ano que vem comecem, né, de início as obras. Comecem as obras, exatamente. Armando Maria. O senhor falou que Rui Costa é o prefeito, é isso que eu ouvi? Eu costumo dizer que Rui Costa é o grande prefeito da capital. Sim, então o senhor tem Rui Costa, tem a CM Neto, vamos chamar o cabeça de chave. Como é que o senhor entra nessa jogada então? Olha só, como o Rui Costa hoje é o grande prefeito e somos aliados, eu não tenho dúvida que nessa próxima eleição vamos caminhar juntos, vamos... Mas o PT não vai ter candidato? Olha, o PT tem discutido a possibilidade internamente de ter candidato. Wagner o candidato? Sim. Não, Senado, eu acho que Wagner não vai sair do Senado. Seria um grande candidato. Não tenha dúvida que Jacques Wagner, candidato a prefeito de Salvador, teria inclusive o nosso apoio. O próprio governador João Leão, vice-governador João Leão, já deixou isso bem claro dentro do nosso grupo, que Wagner, desejando ser o candidato a prefeito de Salvador, contaria com o apoio nosso do PP. Mas Wagner tem externado que não é o desejo dele, né? Ele não pensa nesse momento em disputar Salvador. Então, a gente sabe que Rui, né, por toda a força que ele tem na capital, é o grande nome, é quem vai, né, com maestria aí, unir, né, o governo, né, a base do governo e a oposição, a gestão de Salvador. O governo que dentro de Salvador é oposição. O governo que dentro de Salvador é oposição, é unir a oposição dentro de Salvador. Mas tem um outro aí que gravitando em torno de vocês, que é o Otto Alencar. Tem o senador Otto, é um grande amigo, né, por tudo que ele já fez e faz pela Bahia. A gente tem todo carinho e respeito. Seria também um grande nome. Eu já conversei com o senador Otto pessoalmente. Descartou, né? Ele descartou. Ele até brincou comigo. Ele falou que o título dele é de Rui Barbosa. Então ele não tinha nenhuma intenção de tirar o título da cidade dele e trazer aqui para Salvador. Mas ele apoiaria o senhor? Apesar do amor que ele tem pela capital. Olha, Otto, eu tive uma conversa com o senador, né, e a gente falou até de forma muito sincera de que ainda era prematuro a gente discutir esse apoio nesse momento, né, as pré-candidaturas estão colocadas. Porque o PSD também deve colocar candidato. Inicialmente, né, eu acho que todos os partidos devem colocar para fortalecer as suas bases, né? Porque exatamente. A eleição para vereador é uma eleição que sofreu uma alteração, né? Não vai ter mais coligação com outros partidos, ou seja, cada partido vai eleger os seus representantes sem interferência, né, de aliados. Né? Exatamente. Então, ainda vai haver discussões, como foi colocado aqui, o PT pretende colocar, a gente não sabe, né? Eu acho que só o único nome que está colocado é o meu, né, dentro do PP, e de Sargento Isidoro, né, pelo partido dele, do qual ele é presidente, o Avante. Os demais nomes ainda é nomes especulados, o PT tem especulado alguns nomes. O PSB também. Fortes. Mas o Sargento Isidoro, para mim, é fogo de palha. O Sargento Isidoro, ele teve 300 mil votos. É isso que eu ia dizer, ele teve uma boa votação. Para deputado é uma coisa, ele já teve uma boa votação também na disputa de Salvador, na disputa passada, né? Ele tem um pouco mais de 100 mil votos, né? Foi para ele foi vitorioso. Né? Olha, para mim isso é um da luz. Eu acho que Isidoro, apesar de... A votação dele, acho que como ele passou de 100 mil votos na última eleição. Então é um candidato
No mínimo tem 10%. Sim, mas né, você Eu acho que ele tem um potencial eleitoral grande pelo trabalho social. Mas pega o senhor pela frente, pega o do PT, pega o do Otto. Sim, tem umas candidaturas de formação partidária muito forte. Exatamente, é nesse aspecto nesse que eu estou analisando. claro. Hoje a gente tem um partido, né? como eu falei, né, de 14 deputados, mas nós temos ao partido, né, o vice-governador João Leão, né, que é o grande mentor desse Agora, projeto. vereador hoje o PP não tem nenhum. O PP não tem um vereador. Esse é um dos pontos que Vai fortalecer os candidatos para chegar aí com 3, 4 vereadores ou até mais na Câmara Municipal? Não tenha dúvida, Almir. Esse é um dos grandes objetivos do PP, não só fazer o prefeito, mas fazer uma bancada forte. O PP, que infelizmente não tem um vereador, a coligação que foi feita na eleição passada foi PP e PR, não chegou a eleger sequer um vereador, né? O mais votado foi o do PR naquele momento, que foi o ex-prefeito da cidade, João Henrique, que teve pouco mais de 5 mil votos, não conseguiu fazer o coeficiente necessário, ou seja, nós não temos nem vereadores, nem sequer suplentes, porque não fez nem sequer um vereador essa coligação. Então essa é uma preocupação do PP, é fazer uma bancada. Nós que temos candidaturas fortes, temos já alguns pré-candidatos que estão aqui vindo para o partido, e essa é a construção que a gente espera, que a gente quer, é fazer uma bancada aí, né, que possa representar o PP e que possa ajudar a gente a governar, Nilton, né, efetivando o prefeito da cidade em 2020. Bom, saúde e educação são também grandes problemas em qualquer gestão pública, né? Na Prefeitura de Salvador não é diferente. As pessoas ainda reclamam muito dessa cobertura, né, básica aí da saúde. Nilton, prefeito de Salvador, como pré-candidato, qual a sua proposta para melhorar a saúde na cidade? Minha atenção básica, eu até tenho dito que eu tenho caminhado muito mais ouvindo as pessoas, né, e evitando estar falando de propostas, porque a gente precisa estar de perto da população para entender realmente qual é o sentimento. Mas a atenção básica é uma reclamação enorme, né? A população tem sentido falta de alguns serviços básicos, de alguns atendimentos, algumas especialidades que não têm acontecido, né, nesse primeiro atendimento da prefeitura. A gente tem debatido muito que o prefeito de Salvador ele precisa ampliar a relação dele com os municípios da região metropolitana. O prefeito de Salvador ele não é apenas governante de Salvador. Você acha que falta hoje um bom relacionamento da capital com a região metropolitana? Acho sim, acho que há uma lacuna aí. Mais, Eu acho que precisa ter mais encontros, conversar mais, discutir mais, inclusive a pactuação entre os municípios, porque toda essa carga da região metropolitana da saúde, quando esses municípios não têm condição de atender, vem para onde? Em Salvador. Então você tem aí 3 milhões de habitantes, né, e se brincar, tem 4 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas ao redor, inscritas inclusive, né, com cartão, inclusive da cidade do Salvador, de atendimento à saúde. Então essa é uma sobrecarga que vai recair na capital e isso vai afetar diretamente a população, que depende diretamente desse serviço. Recursos. A gente fala muito que o governo federal não tem dinheiro. Mentira, o governo tem. É que a gente não sabe gastar. Gasta muito mal. O problema não é gastar, é saber gastar. Como é que sobre as finanças municipais em relação ao Estado, o que o senhor pode esperar do Estado e do governo federal? Eu concordo que o Brasil é um país rico, é um país, né, produtivo e inquebrável financeiramente. E eu acho que o que está faltando realmente é entrar em engrenagem, realmente a gestão federal funcionar, né? Infelizmente o governo federal vem patinando e talvez venha fugindo a pauta principal, que o que a gente precisa, né, no Brasil hoje é retomar o crescimento, a geração de emprego para que a economia volte a funcionar, e essa falta de engrenagem federal está incidindo a relação com o governo. O governo do estado da Bahia está sofrendo muita dificuldade, o governo federal deve mais de 800 milhões ao governo do estado da Bahia, né, de obras importantes. Uma dessas é a obra do metrô, que até hoje a parcela do governo federal não foi liberado, não repassou ainda para o governo do estado. E imagine só a participação das prefeituras, né, com essa queda de arrecadação, com a crise dos últimos 5 anos, os municípios estão agonizando. Eu que fui secretário, posso aqui dizer, da cidade de Madre de Deus, né, quando a gente chegou no município em 2013, o município arrecadava algo em torno de 14, 15 milhões ao mês,
né? E hoje a receita do município E gira... pode piorar com a saída da Petrobras, E né? pode piorar com a saída da Petrobras. Hoje a receita do município gira em torno de 9 milhões. Então imagine você perder 5, 6 milhões dentro do município. Eu estou lhe falando de um município que tem uma finança muito saudável, que é a cidade de Madre de Deus, e municípios, né, que vivem, né, com 0,8, 1,0. Quer dizer, O senhor disse que o governo federal deve 800 milhões ao governo do Estado. ao governo do Estado. Então, eu posso entender que o governo federal devo, não nego, paga quando quiser? É isso? Exatamente dessa forma que o governo federal tem se comportado com o governo do Estado. Dessa forma, esse entrave, né, essa disputa, né, política, eu costumo dizer que a gente precisa sair dessa disputa, né, de extrema esquerda, extrema direita. O Brasil precisa desenvolver. Nós precisamos de ações que Não tem atendam a eleição população. para governo do Estado, não tem eleição para presidente da República. Eu acho que essa rusga, né, tem que deixar para a eleição. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente tem as disputas partidárias, ela acontece na eleição. Passou isso, nós governamos para todos. E a gente, como deputado, eu sempre digo, o meu mandato está à disposição de todo o povo baiano. Qualquer cidadão que em algum momento precisar do deputado e o deputado aqui de alguma forma puder ajudar, puder servir, eu sempre me coloco à disposição. A gente, lógico, que costuma dar uma atenção ainda maior, uma atenção especial às bases que a gente foi votado, mas o nosso mandato não significa que está restrito a essa relação nas bases eleitorais, e sim por todo o povo baiano. Esse é o nosso papel e é assim que a gente foi legitimado. Deixa eu colocar a Maria de Tinga, que ela quer fazer uma pergunta, está na linha 2. Maria, bom dia. Maria? Qual é a ligação da Maria? Então, Maria retorna a ligação para cá. O relacionamento, a gente entende, como se o senhor disse bem, não importa se é PT, PSDB, o importante é governar para todos, E como o senhor disse bem, as bases não são prioritárias, mas o atendimento deve ser diferenciado, se é perfeitamente compreensível. Hoje e agora, o que o prefeito ACM Neto não fez, na sua opinião? De tudo que ele já fez, está tudo bem, mas o que o senhor acha que deveria ter feito também, mas não pôde fazer ou não quis fazer? É um dos temas que eu tenho abordado muito, são as barracas de praia. Eu acho que o maior lazer do soteropolitano, eu que quando criança vivi muito na praia, né, participava, né, o lazer da gente que vem de família humilde, família simples, o nosso lazer era esse, né, eu não tinha a carteirinha de um clube social para ir para um clube, né, privado, nada contra. O senhor era farofeiro? Eu era farofeiro e olha que continuo farofeiro. Pensa um cidadão que gosta de uma farofa, sou eu. Não é não? E a praia era esse ambiente, né, de alegria, onde, né, o soteropolitano, as pessoas, né, mais simples podiam confraternizar, de encontro, de práticas esportivas. Isso você não tem. Nós precisamos resgatar as barracas de praia, entrar em uma discussão, e essa discussão tem que perpassar dentro de Salvador, mas é uma discussão nacional. O turismo perdeu muito, né? O turismo perdeu muito. E gerava muito emprego e renda, né? Gerava muito emprego e renda. E você ali, né, o comerciante, o cara vendia o queijinho dele, o cidadão vendia a cervejinha, o guaraná. Mas tem o né, problema o da justiça que não pode botar na areia ali. Como é que vai fazer? É exatamente essa discussão que eu tenho dito, né? A solução, colocar barracas em cima. A gente colocar as barracas em cima, reestruturar, né, a via da orla, tentar trazer mais para dentro a orla de Salvador, pegar a pista, tentar fazer a cobertura ali do canal que existe, trazer a pista mais para dentro e fazer as barracas manterem próximas, né, a parte da praia-mar. Mas a gente precisa voltar a funcionar, a gente precisa mobilizar, porque essa é uma causa nacional, né? O turista não vem mais para Salvador para ir para a praia. Não vem mais para linha verde, vai para linha verde. Exatamente. Então, a gente precisa voltar e discutir com o Ministério Público Federal se há condição da gente utilizar novamente as praias e que isso seja mais regulamentado. De forma sustentável, né? Quando você precisa... Aí você vê um problema grave esse, como vazamento de óleo. E o governo federal tentando se isentar da culpa, né, de quem tem realmente que fiscalizar e cuidar da parte de mar. Eu queria ver, eu como cidadão, se eu fizesse dragagem no meio do mar, aterrasse, criasse uma ilha e eu dissesse assim, isso aqui é propriedade minha e agora eu quem mando aqui. Quer dizer, então... Não iam deixar, né? Não iam deixar. Então a gente precisa entender que o governo federal também precisa ter bom senso nisso, o Ministério Público Federal, a gente sabe as leis que regem, né, e que hoje as barracas não existem na areia, né, por essa exigência, né, do Ministério Público Federal, mas eu acho que tem que voltar essa discussão nacional, porque o turismo de Salvador perdeu muito, parou de girar o recurso, a economia na cidade, principalmente nesse momento de lazer, que era, né, o maior lazer do soteropolitano.
Bom, são 7h36, deixa eu ir para o intervalo, né? E a gente volta já já com mais informação, prestação de serviço, e a gente segue aqui com a entrevista com o deputado estadual Niltinho, né, pelo PP, e também pré-candidato à Prefeitura de Salvador. Foi a decisão mais difícil da minha vida. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. A vida continua. Converse com sua família sobre ser doador de órgãos. Saiba mais em saude.gov.br/doação de órgãos. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. O desenvolvimento que chega até você passa pela Assembleia Legislativa da Bahia. Mais recursos para equipar hospitais e UPAs. Viabilizar a criação das policlínicas regionais. A ampliação e construção de novos hospitais, como a HGE2, e também recriar a Bahia Farma. Se for para o crescimento do Estado, pode contar que a ALBA ajuda a realizar. ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia. O desenvolvimento da Bahia passa por aqui. Grande promoção. Nas Óticas Carol é assim. Compre armação, leve a segunda pela metade do preço. São 6 endereços. Largo da Calçada, Avenida 7, Junqueira Aires, Barris e nos shoppings Passeio, Paralela e Piedade. Eu sou Geraldo Teixeira e estou te esperando. Agende esse horário no telefone 33290070. Como foi sua noite de sono? Como está sua coluna? Já analisou que seu colchão pode estar contribuindo para que acorde mais cansado, causando problemas de coluna e outros problemas de saúde por noites mal dormidas? Conheça nosso colchão terapêutico que auxilia no tratamento e previne problemas como lordose, hérnia de disco, bico de papagaio, osteoporose, artrite, artrose e muitos outros. Ligue para Queiroz Representações e agende uma visita. 71 3162 3549. 71 3162 3549. O colchão da família. De segunda a sexta você acompanha, aqui na sua Rádio Excelsior AM 840, às 9 da manhã, Saúde no Ar. Apresentação, Patrícia Tosta. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. A Livraria Paulus traz para você o livro do mês de outubro, Tuitando com Deus, autor Padre Michel Remeri. A obra tem como objetivo ajudar a crescer na fé e no relacionamento com Jesus, aproveitando e apresentando as noções básicas sobre a fé em Deus, com base na Bíblia e nos ensinamentos da Igreja Católica. Tiago Arancan, o protagonista de O Fantasma da Ópera, num show emocionante. Dia 3 de novembro, na Concha.
Elmi, eu digo que Salvador, infelizmente, tem o título da capital do desemprego. Salvador, que é uma cidade que ela praticamente funciona através do emprego. Salvador não tem nós não temos área territorial para alimentar o sistema, então nós precisamos fortalecer o empresário, fortalecer o comércio local. Salvador bate muito na tecla, o comércio local, o comércio dos bairros, tem sofrido muita dificuldade, por conta das grandes redes que têm chegado no município. Eu não sou contrário, eu sou contra qualquer coisa, seja de alimentos, seja de farmácia, seja de construção dentro da cidade, mas que haja um ordenamento, né, que você defina quais são as regiões da capital que pode sim ser implantado esses equipamentos e que você consiga ajudar a alimentar o comércio dos bairros, que é muito carente. E aí vou dar um grande exemplo, né, a Barra. Né, a Barra ficou arrumada, ficou bonita, né, o comércio morreu. Mas o comércio morreu, acabou o comércio da Barra. Os comerciantes estão sofrendo absurdamente. Eu tive uma conversa recente com um empresário, um ex-empresário, né, porque o cidadão ele fez um investimento, né, na ordem de R$200 mil de uma loja lá na Barra, e um ano depois ele vendeu por R$30 mil, né, em 10 parcelas de R$3 mil, foi o preço que ele conseguiu, né, o valor que ele conseguiu passar o negócio dele. Isso mostra, né, que o comércio na Barra está no UTI, e aí não é só na Barra não. Se você vê a orla de Salvador, está muito restrita ela, você tem talvez um comércio mais ou menos na Pituba. E Rio Vermelho, Rio né? Vermelho, você já quando sobe ali Patamares, Já aquela era, região né? já era, Imagina. a orla está destruída e perpassa também pelo que a gente falou das barracas de praia. Então a gente precisa também brigar, a gente precisa lutar para que haja incentivo fiscal também, a gente precisa, né, baixar alguns tributos dentro do próprio governo para que a gente faça com que o cidadão se torne um empreendedor. Hoje nós não podemos nem cobrar do cidadão empreendedorismo porque as pessoas estão tentando sobreviver. Hoje a gente está, né, em virtude dessa crise, né, na geração de emprego, o cidadão está tentando sobreviver. Então nós precisamos criar condições, alimentar, né, facilitar, até na abertura de empresa mesmo, você tem dificuldade, a própria liberação, o alvará de funcionamento. Ainda você, tem muita burocracia, né? Você passa isso, a burocracia é muito grande, você para liberar um alvará, você leva 30, 40, 50 dias, então o cara já está ali com o dinheiro contado para abrir a sua Dá empresa. tudo certo, né? Porque tem empresas aí que às vezes tem Quando dá tudo né? certo. Aí você tem o quê? Né? Qual é a maioria do emprego hoje gerado na capital? Né? A informalidade. É o cidadão que vai para as esquinas vender ali uma bala, um chocolate, vai comercializar algum produto, né, baratinho que ele muitas vezes comprou na China. Isso, né, faz com que a informalidade só cresça e o próprio município deixe de arrecadar. Verdade. Bom, 7h44, 7h44. A Irmã Mariana trouxe um assunto hoje aí relacionado à segurança, né? O município ele gasta muito com recuperação de patrimônio público, né, e com roubo aí de cabos e tantas coisas aí. Como melhorar essa relação de segurança no município de Salvador? Eu sempre digo, Almi, que a segurança as pessoas só classificam como responsabilidade do governo do Estado, e quando eu falo governo é polícia militar, polícia civil, mas a educação ela começa nas escolas, né? A gente começa, né, ainda a criança, né, na fase inicial da vida, você educando ela, você formando cidadão, e além disso, né, você trazendo práticas esportivas, né, uma educação de melhor qualidade nas escolas, porque você faz com que o jovem ele realmente se formule, ele se forme um cidadão responsável, consciente, e aí sim a gente vai evitar esse perfil, né, que é do cidadão que hoje vai para as ruas, ele rouba fiação. Eu posso dar como exemplo de um trabalho que fizemos lá quando fui secretário na cidade de Madre Deus. Só para você ter ideia, Madre Deus tem 1 ano e 3 meses sem homicídio e nem tentativa de homicídio. Isso é política pública, né, com o trabalho que fizemos lá. Você acha que o município pode ajudar nessa questão? Pode sim, eu quero implantar quando prefeito da cidade de Salvador, né, o nosso desejo é colocar toda a rede pública de ensino ela em tempo integral, é você fazer com que o jovem ele passe o dia na escola, na parte educacional, né, pela manhã ou pela tarde, no turno oposto, praticando esportes, cursando o inglês, quer dizer, formando o cidadão, e isso tudo vai contribuir muito, né, a relação da segurança pública. É o exemplo que eu estou dando de Madre Deus. E foi essa ação, a cidade hoje tem todo o ensino público, todas as escolas do município, é 100% turno integral,
você começa a fazer a prática do esporte com maior disposição dos alunos. Construímos lá à época também o centro de treinamento de alto rendimento, ou seja, o atleta, o jovem que se destaca aqui na escola, ele automaticamente ele é deslocado, ele é indicado para esse centro de treinamento, onde ele se forma como atleta profissional, ou seja, ele disputa competições no estado, nacional, internacional. Então, são ações importantes, a gente não pode também deixar de destacar o próprio papel da Polícia Militar e Polícia Civil no trabalho também de contenção, de ação realmente enérgica. E a Guarda Municipal? O que o senhor faria com a Guarda Municipal? Você fortaleceria, aumentaria, faria concurso, né, aumentaria o contingenciamento aí para o contingente aí para ir mais para a rua? Qual é a sua visão, né, com relação à Guarda Municipal? Sem dúvida, né? A Guarda Municipal, a gente precisa ampliar o serviço de Guarda Municipal, a gente precisa formar, né, dar uma formação ainda melhor para essa Guarda Municipal, até para que eles utilizem o armamento, para que seja mais uma polícia servindo a população. A gente não pode ter apenas, né, a Guarda Municipal, né, em uma ação que muitas vezes ele não pode, né, ser ostensivo na hora da defesa, né, do patrimônio público ou na defesa do cidadão, porque ele está desarmado. Né? Ele, quando vai às ruas, ele vai muito mais, né, como orientador muitas vezes, né, para ter um papel apenas de contenção, de conscientização, do que propriamente ostensivo, né, na hora de prender um cidadão, prender um bandido, né, que está ali cometendo algum crime, algum ato que traga prejuízo, né, e que de alguma forma está afrontando a sociedade. Agora, a gente, quando falou de segurança, eu não me refiro à segurança física da pessoa física, mas os pequenos furtos. Os pequenos, começam pequenos hoje e vão crescendo. Nova York teve, o senhor deve saber, né? Roubava lâmpada, roubava isso. O prefeito na época foi eleito tolerância zero. Quem rouba 1 milhão vai para a cadeia, quem rouba uma caneta vai para a cadeia do mesmo jeito. No caso do menor, que é o nosso grande problema em Salvador, principalmente no Pelourinho ali, ele pegava os menores, um espaço reservado para as crianças. Não ia botar a criança na cadeia? Claro, não. O senhor seria tolerância zero também nesse perfil? Olha, não tenha dúvida que o objetivo tem que ser sempre esse, Marino. A gente tem que, né, buscar a tolerância zero, mas nós temos que preparar a estrutura da administração municipal para esse tipo de trabalho. Não adianta você pegar o menor, apreende o menor, leva para uma sala, conversa com o jovem, ou às vezes, né, leva ele para o internamento, e o jovem não tem o preparo necessário para ele se reinserir na sociedade. Então tem que ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura. Para botar essa polícia na prática. Tem que ter uma estrutura, não tenha dúvida disso, né? É o que eu disse aqui, né? É política pública. A gente tem que evoluir, nós temos que fazer com que a educação funcione, a gente tem que atrair o jovem tem que entender e perceber que a escola, a sala de aula é o caminho do futuro dele. E é lá que ele vai se formar um grande cidadão. Então, é um conjunto de ações, né? É uma educação de qualidade, é o esporte dentro das escolas, é uma alimentação de qualidade. Porque... O senhor é favorável à redução de idade, de 18 para 16 anos? Olha, essa é uma discussão nacional. Redução, né, da menoridade penal. Da menoridade penal. Eu sou a favor, sim, para alguns crimes. Eu acho que o jovem, já com 16 anos, ele já tem discernimento, né, de muitos dos seus atos. Então, a gente tem que reformular. E isso é uma discussão nacional, né? O Congresso, algumas vezes, já foi à imprensa dizer que ia votar a pauta e teve algumas tentativas, mas todas, né, não teve sucesso. Mas acho que é um assunto que a gente precisa voltar a discutir, porque muitos jovens, grande parte dos jovens com 16 anos já tem discernimento do que quer, do que é capaz e as consequências que aquele ato que ele tem, que isso pode ocasionar na vida dele e das pessoas. Eu falei uma tabela, de 17 anos, o crime assim, a punição é tal, é mais ou menos por aí? É mais ou menos o tipo de crime, né? Você tem diversos crimes, você tem o crime do assalto, você tem, né, o crime de um estupro, muitas vezes de um jovem, um estupro de vulnerável, enfim. Você poder determinar, listar de que forma, né, cada um será penalizado, a partir de que idade. Mas eu acho que grande parte dos crimes hoje praticados, com 16 anos, você já tem sim condição, né, de fazer com que esse jovem, né, seja punido conforme a lei para os adultos, aqueles que estão acima dos 18 anos de idade. Bom, 7 horas e 51 minutos, chegou uma pergunta aqui falando sobre a ponte, né, Salvador e Itaparica. Se o deputado Nilton é a favor ou contra, né, a construção dessa ponte que
está praticamente, né, anunciada aí pelo governo, que deve iniciar no segundo semestre do ano que vem. Olha, a ponte, para mim, é a maior obra da história da nossa capital, né? Vai ser um marco para a história do nosso estado, da Bahia. Essa obra tão desejada, tão discutida e que muitos, né, não acreditavam, e o nosso vice-governador, e aí eu quero dar méritos a ele com muita coragem, desde o início, quando iniciou o seu mandato como vice-governador, pediu ao governador que essa pauta, essa discussão, deixasse com ele, que ele ia conduzir, e João Leão conduziu com maestria, né? Hoje a ponte Salvador-Itaparica é uma realidade, nós estamos muito próximos, né, de haver a licitação e o ganhador para que essas obras iniciem a partir do ano que vem. Isso vai trazer um desenvolvimento absurdo para a capital. Só de geração de empregos, são mais de 7 mil empregos diretos na execução dessa obra. Isso faz com que a nossa cidade movimente, que a nossa cidade passe a gerar investimentos, e esse recurso vai, né, naturalmente recair, né, dentro do comércio local, dentro da cidade do Salvador. Então, a gente precisa fazer com que essa ponte aconteça o mais rápido possível. Há um empenho de todo o governo hoje. O governador Rui Costa já fez algumas viagens, inclusive para a China, para a Europa, para discutir, né, com algumas empresas do segmento, investir nessa ponte, que vai aproximar ainda mais o recôncavo do estado, o sul da Bahia. Só para você ter uma ideia, hoje você leva em torno de 2h30 para sair daqui para Santo Antônio de Jesus, você vai levar em torno de 1h20, 1h30. Imagina só, né, o quanto o recôncavo do estado vai estar crescendo nisso. Quando o sul da Bahia, né, na hora de você trazer os produtos, né, lá no próprio oeste, você trazer o produto para, né, embarcar aqui no porto de Aratu. Então, a gente precisa sair do porto para lá também, né? Isso. Então, a gente precisa, né, estar unido nesse projeto tão importante, e que não haja discussões pequenas de que entra por aqui e vai ser aonde. Mas dentro do projeto, você faz alguma sugestão de ajuste? Não, o projeto, Almir, eu digo que é fantástico o projeto já está muito bem formatado, né? Houve uma discussão recente, a prefeitura contestou que não participou, e o próprio vice-governador deixou claro que sim, houve participação em todo momento da prefeitura, mas também não há dificuldade, né, de abrir ainda mais o projeto, porque é um projeto de todo o povo baiano, né, um projeto da capital, de Itaparica, da cidade de Itaparica, que diretamente também será afetada, né, mas que será afetado positivamente, porque você imaginar, né, esse novo meio de transporte que vai facilitar a vida do povo baiano e do soteropolitano. Você tem uma ligação 24 horas, né, que hoje não ocorre, né? Uma ligação 24 horas, que hoje não ocorre, e com a velocidade que e o custo ainda agora, melhor. O interessante, eu não pensava que você via aqui, nem ia falar sobre ponte, mas me veio ontem a ponte Rio-Niterói. Estou torcendo para o chinês construir. Sim. Por quê? O chinês, em 9 anos, construiu a ponte Hong Kong-Macau, de 155 quilômetros de extensão. A nossa é de 13. De 13 quilômetros, né? Suporta ventos de até 340 quilômetros por hora. Mas por que essa ponte? Hong Kong-Macau. Porque os chineses querem fazer de Macau um Las Vegas chinês. Onde tem o turismo. Turismo. Aí eu sempre briguei, Itaparica, não poderia ter um cassino? Perfeito. Geração de emprego. Geração de emprego. Olha como é que o chinês está fazendo. Foram 400 mil toneladas de ferro para construir essa ponte. Não, é fantástico, é uma obra grandiosa. E aí, é até interessante, Mário, quando você fala isso, porque as pessoas criaram um mito tão grande de que, olha só, Salvador Itaparica é uma extensão que jamais imaginou a Bahia fazer uma ponte dessa. É pequeno. Quando você para a realidade do mundo. Para a realidade do mundo. E os chineses são especialistas no assunto. E uma coisa importante é ressaltar: os chineses, eles fazem com velocidade. Eles investem realmente, né, naquela obra que eles estão ali produzindo, para que o quanto antes inaugure e o resultado seja o mais rápido possível para a sociedade. Tem um trecho que a ponte é móvel. Ela desce, o navio passa, depois ela sobe de novo. Mas o Brasil já teve a segunda ponte marítima do mundo. Rio-Niterói, 1974. Exatamente. Hoje é a 11ª. Quanta gente passou na nossa frente. Verdade. O meu tempo estourou. Que é maior do que essa nossa, né? Exatamente. Quero agradecer ao deputado Niltinho aí, marcar outras vezes, né? Daqui para frente a gente começa a já entrevistar os pré-candidatos à Prefeitura de Salvador e com certeza, né, teremos outras rodadas aí, o deputado vai participar aqui muitas vezes.
Eu que quero agradecer a você, Almir, a Mariane, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Excelsior e dizer que estou sempre à disposição para a gente discutir todo e qualquer tema, seja da cidade de Salvador, seja por todo o estado da Bahia. O nosso mandato está à disposição. Quero deixar aqui um abraço especial também do nosso vice-governador João Leão. Um abraço para vocês. E dizer que nós também do Progressistas estamos sempre à disposição dessa rádio tão querida para todos os ouvintes da nossa Bahia. Obrigado, deputado. Um abraço. O Acorda pra Vida fica por aqui. Na sequência, Fernando Cabuz na FM 106,1, na AM 840, o padre Marcelo Rossi. Então, tchau, tchau. Até amanhã. Fiquem com Deus. Às 9 tem Josanel Barreto, 1,1. Dando voz ao povão.